Olá, irmãos e irmãs, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam bem e com saúde. Meu nome é Sandra da Mata e nesta quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, estou tendo a oportunidade valiosa de iniciar os trabalhos de assistência espiritual promovido pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Farei, neste instante, a abertura dessa atividade, iniciando os trabalhos com a reunião do grupo de acolhimento fraterno. A todos que nos ouvem e aqueles que tiverem acesso a esta gravação num outro momento, nosso muito obrigada pela companhia e atenção de sempre. Deus Pai, neste momento, auxilia-nos nesta atividade para que possamos, movidas pelo vosso Espírito Santo, ser o canal para levar bênçãos de luz, paz, amor, harmonia para todos os necessitados, sejam encarnados ou desencarnados. Neste momento que possamos colocar em nossas mentes aquelas pessoas que estão necessitando um pouco mais de nossa atenção. Pessoas que estão em luto, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão sem trabalho, morando nas ruas, sem terem do que se alimentar. Que possamos emitir vibrações positivas para que chegue até a essas pessoas o auxílio necessário que as fortaleça e as faça crescer espiritualmente, retomando a jornada da existência. Que o nosso Senhor Jesus nos oriente nesta tarefa, porque é pautada nos ensinamentos que Ele nos trouxe do Pai, que nós nos embasaremos para sustentar a nossa fé, auxiliando ao outro e, consequentemente, a nós mesmos. Que assim seja. Audiodescrição da capa do episódio de hoje, o de número 17, intitulado A Arte de Ouvir. A imagem de abertura deste episódio nos mostra um rapaz jovem, de pele negra, sentado numa posição frontal para quem o observa. Ele possui um semblante sorridente e um olhar vivo, expressivo e atento. Encontra-se vestido numa camiseta de cor branco, que está coberta por um blusão jeans com mangas compridas na cor azul claro. Suas mãos encontram-se apoiadas sobre uma superfície. Sua mão direita cobre a sua mão esquerda. O numeral indicativo da lição está posicionado do lado direito da página e possui um tamanho grande que ocupa parte do blusão do rapaz do lado esquerdo de quem olha. O título do episódio encontra-se alinhado também à esquerda, logo abaixo do numeral, no rodapé da página, o qual está sobre parte do braço do rapaz. Ao fundo desta imagem encontra-se uma estante de cor creme, com dois objetos que parecem duas velas bastante grossas, de diferentes tamanhos, e uma delas parece estar com a chama acesa.
Dando continuidade aos nossos estudos do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o episódio de hoje é o de número 17, intitulado A Arte de Ouvir. Segue a leitura. Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrogar-se como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes, simultaneamente. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses em comungá-lo de informações talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparente saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui-lhe a narração nem sempre corretamente. Sê gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão, o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Este episódio encontra-se nas páginas 78 e 79. Boa tarde, queridas irmãs e queridos irmãos. Arte de ouvir. São as considerações da benfeitora Joana de Ângeles nesta pequena, grande obra, Episódios Diários. As explicações que ela nos dá são excelentes orientadoras. Quando nós nos defrontamos com pessoas, umas acharão que nós somos assim antipáticas e podem até nos hostilizar. Tem pessoas que, quando vê a outra, nem conhece, mas já gera uma certa antipatia. Mas existem outros que vão despertar o interesse em saber quem nós somos, o que fazemos. E inúmeras elas vão se aproximar de nós com aquele desejo de ter um relacionamento fraternal. Então, nesse momento, o que é que vai acontecer? A nossa sintonia deverá estar no campo emocional do sintonizado. Nós temos que procurar um campo emocional de fraternidade. Seja o primeiro caso, seja o segundo, ou seja o terceiro. A benfeitora nos diz que está existindo, e nós que trabalhamos em centros espíritas sabemos disso, uma carência enorme de amigos leais, verdadeiros, sinceros, e uma quantidade ainda maior de problemas. Quem não os tem, né? Quem não tem suas inquietações, suas aflições. Então é natural que a criatura humana esteja sempre à procura de ser ouvida. Daí a importância de nós nos colocarmos nessa posição de ouvi-la, não com os ouvidos físicos, mas com a mente. Porque quando a gente ouve com a mente,
a gente sente mais facilidade de saber o que a pessoa realmente está querendo, de transmitir essa sintonia emocional positiva que ela está precisando. Então, arte de ouvir significa a gente ter concessão com os outros. Isso requer muita paciência. É um exercício admirável para exercitarmos a nossa paciência, que muitos vivem muito corridos e apressados e não têm tempo de ouvir as pessoas. Não vamos interrompê-la na sua narrativa, porque a pessoa está querendo falar. E muitas vezes o ouvinte fica querendo passar informações que não interessam a ele. Ainda tem aqueles que dizem assim: já sei o que você vai dizer. Não sabe não, meus irmãos. Tem que ouvir, tem que exercitar essa grande arte de ouvir. E não devemos aparentar que sabemos tudo que nós não sabemos, né? Encher a pessoa de informações, fazer pregação, né? Espírita ou não. Então, a recomendação é: silencie e ouça. Olha, o silêncio, ele fala, nos diz o nosso irmão Emmanuel. E esse silenciar e ouvir é com gentileza, cordialidade e carinho. Porque a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Então, para concluir, meus irmãos, essa bela página que Joana de Ângeles nos traz, nos diz André Luiz: ama sempre e muito a todos. E quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembremos do Cristo, que nos trouxe essa lei de amor para que nós possamos, aqui na Terra, poder ampliar esse sentimento que está muito carente. Jesus não nos pediu nada de impossível. Ele só nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Muita paz. Compartilhando a minha interpretação do episódio de número 17, intitulado A Arte de Ouvir. Joana abre este episódio afirmando que ouvir é uma arte. E por que isso? Ouvir, a maioria de nós ouvimos, exceto aqueles que possuem surdez. Mas quero lembrar-nos que o silêncio também, ele diz muito. Para ouvir com arte, o que será necessário? É preciso que aperfeiçoemos a nossa capacidade, não apenas fisiológica, refinando-a, mas que avancemos para um estágio maior, que nos leva à escuta atenta, à escuta respeitosa, sem julgamentos. Nos dias de hoje, há uma ânsia por dizer, e dizer muitas vezes de forma rasa, inapropriada, sem elegância e sem avaliarmos o tempo, a hora e o lugar. E principalmente se o outro possui estrutura emocional para escutar a opinião que emitimos apressadamente, como se fôssemos donos da verdade e tivéssemos uma varinha mágica para responder e solucionar os problemas dos outros. Quando nos apressamos sem ouvir o outro, ouvir profundamente o outro, quando o atropelamos com os nossos achismos e não os deixamos concluir o pensamento, certamente corremos o risco de fazermos complementos e julgamentos precipitados,
o que muitas das vezes, ao invés de estimular para que o outro se sinta confortável em desabafar, faz com que ele perceba que aquela pessoa não é a mais adequada para ouvi-lo, afastando-se e fechando-se como um caracol. Joana destaca que são muitos aqueles que estão necessitando de alguém que os ouça na profundeza que essa terminologia requer, para que possam dialogar, para que possam desabafar. Então, a depender da faixa vibratória que estivermos cultivando, atrairemos determinados tipos de pessoas e situações. Se nós nos decidimos a ouvirmos-nos e aprender a ouvir o nosso irmão, provavelmente encontraremos pessoas que estejam necessitando de alguém assim, com esses atributos. No contexto atual, muitos querem ser ouvidos, querem se mostrar. Por isso precisamos ser seletivos. Nem tudo que é falado e ou mostrado pelos meios de comunicação nos auxiliam a criar uma atmosfera que promova a nossa higiene espiritual. Este é um termo que eu ouvi numa palestra e que me agradou muito. Por que falo de higiene espiritual? Porque para estar preparado para as demandas que nos buscam, é necessário que estejamos limpos de coração para não fazermos julgamentos apressados. Quero destacar essa frase do episódio que eu achei super importante. Concede a quem chega a honra de o ouvir, ou seja, de escutar atentamente. E Joana nos aconselha: silencie e ouça. Seja gentil. Deixe que a pessoa sintonize com a sua cordialidade e se sinta confiante para abrir o seu coração. Muitas vezes, a pessoa que nos procura não está querendo saber de conceitos, de palestras e nem saber das nossas experiências. Ela apenas está querendo se expressar e ter alguém que a ouça com respeito, para que ela própria possa, ao falar, ouvir-se e ela própria buscar a solução. Joana também nos aconselha a falarmos em momento próprio, de maneira humana, sem ar de superioridade e nem tratando o que nos foi exposto com ar de banalidade, que isso não convém. Devemos ter cuidado ao ouvir alguém, não apenas com o que vamos emitir falando, mas cuidarmos dos nossos pensamentos enquanto estamos ouvindo e, sobretudo, das nossas ações e expressões, porque elas falam muito mais. A tarefa de escutar, meus irmãos, não é uma tarefa fácil, porque nós só aprendemos a ouvir, né? E muitas vezes a gente não escuta nem a gente mesmo. Então, esta é uma tarefa que requer muita persistência, muita perseverança, muito exercício diário. Aproveitemos cada situação que o cotidiano vier nos apresentar para exercitarmos nesta semana a escuta ativa, a escuta sensível, a escuta respeitosa, começando por nós mesmos, estendendo a nossa família, aos amigos, à comunidade e assim por diante. Um abraço fraterno a todos e meus agradecimentos por me permitir compartilhar essas minhas ponderações com vocês.
Encerramos neste momento a primeira parte das nossas atividades, mas o tratamento espiritual continua e contamos com a energia positiva de cada um de vocês. Na oportunidade, quero agradecer a todos que nos têm ajudado nesta tarefa e a você que nos ouve. Espero poder estar com vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Um abraço fraterno a todos e todas. Muita paz. Do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nós vamos abordar hoje o capítulo 28, intitulado Escritores. E ele nos traz em epígrafe um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 28, nas palavras de Jesus, que nos diz: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Então, os escribas, segundo está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, sobre os aspectos históricos, ele nos é dito por Kardec que os escribas eram antigamente aqueles secretários dos reis de Judá ou alguns que tomavam parte nos exércitos e que eram aqueles que tinham o poder sobre os exércitos dos judeus. E depois, no tempo de Jesus, eram considerados escribas aqueles que tinham conhecimento da lei, eram os doutores da lei e que traduziam para o povo as escrituras. E por isso eles se julgavam muito importantes, né? Eram muito orgulhosos e compartilhavam junto aos fariseus dos princípios contra toda e qualquer novidade que surgisse, e eram, portanto, inimigos de Jesus, que pregava aquilo que era exatamente contrário a tudo que eles faziam. Então, Emmanuel, nesse texto, ele dedica aos escritores, fala dos escritos de um modo geral no mundo. Mas hoje a gente pode expandir isso não só para o que é escrito, mas também para tudo aquilo que a gente tem contato com na mídia, nas diversas veículos que nos trazem notícias, que nos trazem artigos, que nos trazem qualquer coisa que diz respeito à nossa leitura e, portanto, à nossa educação. Então, Emmanuel coloca bem a necessidade de nós utilizarmos o discernimento e a nossa inteligência voltada para as coisas do bem, porque Deus nos deu a nossa inteligência para que nós construamos o bem em nós e ao nosso redor. E aí ele nos fala que hoje ainda as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Por quê? Porque os escribas, naquela época, eles e os fariseus tinham vestes talares, como eram chamadas, vestimentas longas, que eram para se diferenciar do povo em geral e das outras pessoas, porque eles se julgavam superiores. Naquela época era bastante difícil se ter instrução no termos de educação intelectual. E eles sabiam ler e escrever, o que para eles se sentiam superiores ao povo de um modo geral. Então, por isso, as vestes compridas que eles usavam. Então, isso significa o orgulho e a vaidade. Por isso, Emmanuel coloca que ainda hoje o orgulho e a vaidade predominam entre aqueles que têm um conhecimento intelectual maior do que o das outras pessoas, o que não deveria existir, porque nós, hoje, cientes da reencarnação, sabemos
que hoje nós temos esse conhecimento, mas amanhã poderemos não o ter. Se tiver algum problema na nossa mente, ainda nessa existência, nós perderemos o domínio da nossa inteligência. Então, reencarnamos em diversas ocasiões e situações, às vezes, tendo a possibilidade de desenvolver o nosso intelecto, mas em outras vezes com esse intelecto bloqueado em função do mau uso que demos a ele. Então, por isso, Emmanuel salienta bem a necessidade do discernimento e do uso da nossa inteligência para a construção do bem para os outros e para nós mesmos. Aí ele diz assim, Emmanuel, né? Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. Então, o que nós temos hoje no mundo é justamente isso, esse chamativo. É o que mais a gente vê. E por isso que a gente precisa estar sempre acordado, apto a discernir o que é certo do que é errado. Porque nós temos mascarado de originalidade, vem certas ideias, certos conceitos para trazer a mente do homem, desviar a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão das coisas para algo negativo. E, infelizmente, tem aparecido isso, inclusive, nos textos, nos livros da doutrina espírita. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso e deixar de lado quando formos escrever ou quando formos falar em público, qualquer prurido de personalismo, de vaidade, e principalmente nos julgarmos melhores do que os outros porque temos um conhecimento maior sobre alguma coisa. Porque, conforme Sócrates dizia, aquele que sabe é o que compreende, que não sabe quase nada. E aí, Emmanuel diz que é preciso a gente fugir dos que matam a vida simples. Ou seja, tantos livros que nós temos para estudar, que nos trazem tanta beleza. Ontem tivemos uma palestra sobre primícias do reino. E quanta beleza há nos escritos de Amélia Rodrigues com relação à vida do nosso Mestre Jesus, as passagens do seu Evangelho de luz tão edificantes para nós, que enchem a nossa mente com as suas descrições maravilhosas de paisagens que nos levam direto ao nosso Divino Mestre Jesus e a sua vivência na Terra. Isso é uma leitura educativa. Isso é uma leitura simples, de fácil compreensão e, no entanto, com um conteúdo educativo muito grande. E é essa simplicidade que muitas vezes vem mascarada, em vez de se ter os textos simples, como ele diz, ao tóxico intelectual que costuma arruinar numerosas existências. Então, hoje nós sabemos o quanto a espiritualidade inferior tem trabalhado para retardar a vinda do mundo de regeneração, para retardar a construção do reino de Deus no coração dos homens. E aí, nós estamos sob a influência dessas inteligências e aqueles que dão guarida a esses irmãos nossos, que são muito inteligentes, porém é uma inteligência voltada para o mal, criam textos, veiculam na mídia notícias de caráter muito maldoso, que vai trazer para nós, exacerbar em nós as paixões primitivas
que já não podem existir mais no coração dos homens. Então a gente precisa ter o nosso discernimento para compreender aquilo que é útil para nós, para nossa educação e, portanto, será útil para outras pessoas no contexto de algo que nos traga crescimento espiritual, que nos traga reflexões sobre o Evangelho de Jesus e reflexões morais que possam contribuir para o nosso crescimento espiritual. E aí ele diz assim: há livros cuja função útil é manter aceso o archote da vigilância. Então aí, a função de nós termos que ainda conviver com esse tipo de veiculação de notícias, de escritos, de livros, de artigos, é para que a gente possamos usar a nossa capacidade de compreensão. Então, meus irmãos, é importantíssimo que a gente forre o nosso espírito, a nossa mente, a nossa inteligência com coisas que sejam edificantes, aquilo que nos traga informações úteis para a nossa vida, que nos traga informações que nos vão facilitar o nosso crescimento moral e intelectual. E não a gente se deixar levar por essas informações, hoje chamadas de fake news, né, que são informações negativas e que provêm dessas inteligências que dominam as regiões das trevas e pretendem dominar os homens para que aqui na Terra se veicule cada vez mais um tipo de notícia pejorativa, um tipo de leitura que só traga prejuízos a nós e que vai influenciar o nosso crescimento moral e espiritual. Então ele diz aqui que nós atravessamos um tempo de tempos perturbados e difíceis para o homem. Então isso foi escrito em 1948, mas parece tão real para o mundo em que nós vivemos. Então Emmanuel nos adverte, diante dessas palavras de Jesus, de que nós não nos alimentamos de coisas deterioradas, porque nós sabemos que um alimento deteriorado vai prejudicar o nosso organismo, pode até nos levar a óbito, mas que a gente tenha que ter também esse discernimento em relação à nutrição do nosso espírito. Nosso espírito se nutre de conceitos belos, de conceitos bons, e é isso que nós temos que trazer para nós. E isso a gente adquire através das boas leituras, do estudo de obras que nós sabemos que são importantes. Por exemplo, nós estávamos estudando Devassando o Invisível, de nossa irmã Dona Ivone, do Amaral Pereira. E ela nos fala exatamente disso, da influência hipnótica daqueles espíritos que tanto podem impregnar as nossas mentes com coisas boas, como aqueles que desejam nos prejudicar o avanço moral da humanidade, para que os tempos novos, os tempos cristãos verdadeiros, não cheguem à Terra tão cedo. Então, a nossa luta tem que ser conosco mesmo, lembrando que o nosso modelo é Jesus. Portanto, tudo aquilo que estiver de acordo com os ensinos do Mestre Jesus, tudo aquilo que nos trouxer uma moral elevada para as nossas vidas, é o que nós deveremos seguir. E estudando, aprendendo, compreendendo o seu Evangelho de luz, com certeza, nós estaremos livres desse veneno que vem através das inteligências perniciosas. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas
e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia, sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.